Não desligue os microfones. E, em nome de Jesus, nós demos início a mais um estudo e oração. Nós estamos estudando o livro Grande Conflito, o original, tá bom? Que tem os detalhes. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que tem como tema o valor dos mártires. E quem está conosco hoje é o irmão Nilson, e ele vai passar para nós o assunto deste capítulo. Os irmãos fiquem atentos e que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Bom dia, graça e paz a todos os nossos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amém, bom dia. Espero que todos possam ter descansado bem e Deus dá essa oportunidade nessa madrugada de recomeçarmos ou iniciarmos uma nova história na nossa vida. E é importante dizer que essa história, ela quando está na presença de Jesus, é uma linda história, dependendo de qualquer situação que possamos passar nesse dia. E o tema de hoje é sobre o valor dos mártires. Nós sabemos que quando se coloca valor, ou ele é diminutivo ou aumentativo, ou seja, tem pequenos valores e grandes valores. E nós vamos entender, hoje, procurar entender o valor que Deus dá a todos aqueles que passam por situações humanamente adversas, mas pelo amor do seu nome e com o propósito de viver ao seu lado. O texto como base de oração, eu peço quem for possível, de vocês terem as suas Bíblias, aqueles que puderem ter, para que possamos acompanhar texto falando sobre essa vida, falando sobre a missão, falando sobre essa participação de cada um do ser humano na história do grande conflito, na história da redenção. E o livro de Mateus, lá no capítulo 24, foi o texto como base da nossa oração, tá? Mateus, capítulo 24, o versículo 9. Mateus 24, 9. A palavra de Deus nos relata da seguinte forma: então, vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém? Então, aqui quer dizer que você, eu, todos os cristãos, nós, em algum momento da nossa caminhada espiritual, nós seremos o quê? Nós seremos entregues para sermos atormentados, para sermos mortos, para sermos odiados por causa do nome de Jesus. E lá no versículo 21, 22, do mesmo capítulo de Mateus 24, a palavra de Deus diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, amém. Quando Jesus ele revelou aos discípulos a sorte de Jerusalém e revelou as cenas do segundo advento, ele prediz também, ele falou ali para eles qual seria a experiência do povo, qual seria a experiência dos seus discípulos, qual seria a experiência dos cristãos. E ele relata que ele iria se ausentar do meio deles,
e ele iria voltar com grande poder e com grande glória para dar esse livramento. Ou seja, o Senhor ele já estava instruindo, ele já estava preparando através dessa informação. Olha, eu vou sair, vem um tempo de muita angústia, vem um tempo de muita provação, mas essa ausência, ela será breve. E logo eu voltarei para buscar vocês. E essa volta vai ser de muita glória. Jesus ele estava ali no Monte das Oliveiras e ele contemplou as tempestades, ele contemplou o que iria desabar, como seria a perseguição da sua igreja. Então, a visão dele penetrou mais profundamente, né, através do futuro, através dos tempos. Os olhos dele contemplaram, divisaram os terríveis e as devastadoras vendavais que deveria açoitar o povo de Deus. Eu queria só pontuar uma situação aqui, é que todos nós, a gente tem que ter uma visão, as pessoas dizem assim, uma visão além do alcance. O que é uma visão além do alcance? É uma visão espiritual. Podemos ter sim. Devemos ter. Temos que procurar ter essa visão, totalmente essa é a nossa missão. E o que é uma visão que vai além do alcance? É uma questão espiritual. Falar com Cristo, falar com Deus, e dizer, Senhor, me mostra profundamente o caminho que eu estou trilhando e me mostra quais são as consequências desse caminho. E me mostra para mim, Senhor, aquilo que eu não estou enxergando. Isso é uma visão espiritual, que aí o Espírito Santo ele vai falar conosco e diz assim, olha, o caminho é esse, a situação é essa. Então, foi o que Jesus fez ali naquele momento. Diz que em pouco e breve declarações de tremendo significado quando ele falou isso, prediz que os governadores deste mundo haveriam de impor a igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, ignomia e sofrimento que o seu mestre palmilharia. Outra questão que nós precisamos compreender. Todos nós passamos por algum momento e vamos passar por vários momentos de humilhação e de sofrimento, mas essa humilhação, esse sofrimento, bem claro, deixar bem claro que isso é em função do amor a Cristo, em função de ser seguidor de Cristo, né? A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que nós devemos, aquele que quer me seguir, né? Toma cruz e me segue, e palmilha o meu caminho. Então, tomar a cruz, todos nós conhecemos que a cruz ela tem vários significados, é uma cruz pesada, às vezes as coisas estão muito difíceis, muito complicadas, a cruz é uma humilhação, né? Nós precisamos passar por isso, e a cruz, ela tem um dos significados dela, é que ela causa sofrimento, mas ela causa cura, porque é só através, quando Jesus falou assim, olha, vocês, filhos, vocês vão passar por humilhação, ignomia e sofrimento, o mesmo caminho que eu palmilhei. Se a gente quer seguir a Cristo e viver com Cristo, nós temos que saber que nós temos que entrar nessa estrada. E diz que a inimizade que rompera contra o Redentor do mundo. Então, toda a inimizade que criaram contra Cristo, quando ele veio para falar do reino eterno, a perseguição da igreja, a perseguição dos teólogos, a perseguição das pessoas naquele momento, tudo isso também nós iremos passar. E diz que a igreja primitiva ela testificou o cumprimento das palavras do Senhor. Diz que, ao momento da história, que os poderes da terra e do inferno argumentaram contra Cristo na pessoa dos seus seguidores. Então, Cristo ele estava ausente, mas como pessoa, mas os seus seguidores, ou seja, os cristãos, eles foram perseguidos todos os poderes da terra e também os poderes
do mal, né? O paganismo, ele previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Então, as hostes inimigas, as hostes do mal, elas entenderam que, se o evangelho fosse propagado, se o nome de Cristo, se a pessoa de Cristo, se o mundo vindouro fosse dado continuidade através dos seguidores de Jesus, ia acabar todo a ordenação, ia acabar todo o movimento e o mundo do paganismo. Porque nós sabemos que a gente, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo ele começa a falar conosco e moldar a nossa experiência a partir do momento da convivência com Jesus. Então, tudo aquilo que é errôneo em nossas vidas, que na nossa ignorância nós não sabíamos, ele começa a moldar e nós começamos a ter uma vida em abundância. Então, o paganismo ele entendeu isso. Opa, se Jesus crescer, se a doutrina cristã crescer, acabou a adoração de imagens, acabou tudo que nós queremos que esse mundo seja, ou seja, acabou as trevas. A partir desse momento começa a iluminação do poder de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles perseguiram, diz que estas perseguições iniciadas sob o governo de Nero. É importante frisar que Nero ele sobe ao trono a partir dos 16, 17 anos. E Nero, o que ele fez? Ele, bem próximo do martírio de Paulo, nós sabemos que ele continuou com maior fúria durante a perseguição aos cristãos. Nero ele toca fogo em Roma, ele acusa os cristãos, e é tão pesado a história de que ele, enquanto Roma pega fogo, ele apenas se delicia, ele toca música e ele começa a se embalar ao som, né, dos instrumentos, delirando com a queimada que Roma estava tomando, pessoas morrendo, de sendo destruídas, a loucura da cabeça de um homem desse. E ele foi tão terrível que mandou matar, né? Nós sabemos uma história, a própria mãe, a própria esposa. E os cristãos eles foram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades. Então, a fome, a peste, terremotos, tudo isso imputavam esse crime ou a culpa aos cristãos, tornando-se assim, os cristãos tornaram-se objeto de ódio e de suspeita popular, prontificaram-se denunciantes. Então, tudo que é de errado no mundo, tudo que era diverso, como aqui diz, peste, fome, destruição da natureza, eles buscavam um culpado e eles apontavam os cristãos para isso. E também tem algo muito importante, que o amor ao ganho, né? Então, vidas inocentes foram ceifadas em situação dessas falsas acusações. Conforme nós estamos falando, que tinha um propósito por trás disso. O propósito era para que o evangelho ele fosse totalmente destruído. Então, é importante nós entendermos que Paulo tocou nesse assunto. A luta, ela é com a apostatade, né? Com os poderes das trevas, poderes do mal. Ele usa o ser humano para fazer seus propósitos, a sua maldade. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos de religião e peste da sociedade. Os cristãos eram colocados como a peste que tinha que ser abolida da sociedade, do meio das pessoas. Irmãos, grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. E algo que é muito triste, assim, é doloroso de lermos, de estudarmos a história, mas nós precisamos estudar isso, de que alguns eram crucificados e outros, irmãos, eles eram cobertos com pele de animais bravos e eles eram lançados na arena para ser despedaçados pelos cães, eles eram comidos vivos, ou seja, eles pegavam, colocavam pele de animais inferiores, pele de animais que eram presas
para aqueles cães, pele de animais em que os cães odiavam, né? A natureza também está assim. Eles já eram jogados ali naqueles anfiteatros, eles eram jogados nas arenas, na verdade, e os cães eram soltos, e eles eram mortos, vivos. De seus sofrimentos, muitas vezes se fazia o principal diversão pública. As pessoas eram convocadas àqueles estádios, um programa, podemos dizer, daquele dia, para que poderiam assistir aquelas crueldades. E vastas multidões reuniram-se para o espetáculo e saudavam o trânsito de agonia com risos e aplausos. Então, quando eles viam a cena, e os cachorros comendo as pessoas vivas, matando as pessoas vivas ali, aquele espetáculo horrendo, eles batiam palmo, eles se alegravam, eles achavam graça. Então, aqui dá para a gente entender que ele tinha o quê? Tinha, invisivelmente, né? Grandes demônios, influindo, usando a multidão para o propósito deles. E é importante que o propósito deles, quando entra na mente humana, a mente humana fica como marionete, faz aquilo que eles querem. Onde quer que procurasse refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Desse eu passei aqui, quando a gente anda de ônibus, a gente consegue observar mais coisas na cidade. Um dia desse eu observei aqui pessoas moram debaixo das valas aqui, das pontes na BR. É muito triste ver eles nessa situação. E imagine aqui na época, né, da perseguição, os cristãos sendo caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijos nos lugares desolados e solitários. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 11, versículo 30 e... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 38. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem o que diz a palavra de Deus no versículo 37 e o versículo 38. Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 38. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em pele de ovelha e de cabra, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Será que algum de nós teria força para passar por isso? Ou se dissesse assim, irmão Nilson, você vai ter que, a partir de agora, largar o celular e vai acontecer isso com você. Como seria o meu posicionamento hoje? Será que eu diria que assim seja feita a vontade de Deus? Eu entraria de desespero, eu desfalecia. Como seria o meu posicionamento? Esse posicionamento, ele só nós só sabemos a nossa reação dependendo de como nós estamos na nossa comunhão com Deus. Porque é muito claro que diz que eles passaram por isso por amor de Jesus. Então, o nível de comunhão, o nível de espiritualidade deles é o que Deus pede para nós. Ou seja, uma perseguição, uma palavra de Jesus, um conforto de Jesus é o que nós precisamos. E o crescimento na graça é o que nós também precisamos, porque a graça, ela, diz a palavra de Deus, que ela nos basta. A graça, ela é que nos mantém em pé. Então, a irmã Alexandra leu aí que foram cerrados, né? A palavra de Deus diz que foram cerrados por um morto ao fio da espada. E olha a palavra diz assim, e vaguearam-se sem destino, vestido em pele de ovelhas e de cabra, e sendo destituídos, afligidos e atormentados.
O versículo 38, entre parênteses, na minha Bíblia, diz: dos quais o mundo não era digno. Então, esse vaguear, essa busca por um destino, é porque esse mundo não é para nós. Nós temos que entender isso, esse mundo não é para nós. O nosso lugar está fora daqui. No nosso lugar, nós precisamos buscar isso diariamente. As catatumbas proporcionavam abrigo a milhares por sob as colinas, fora da cidade de Roma. Longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha. Escuro e complicado trama das comunicações estendiam-se quilômetros além dos muros da cidade. Neste retiro subterrâneo, os seguidores de Cristo sepultavam os seus mortos. Ali também, quando suspeitos e proscritos, encontravam lá. Quando o doador da vida desperta os que pelejam o bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombras cavernas. Então, aonde eles morreram, aonde eles ficaram, eles vão, o que, irmãos? Eles vão sair dali. Queridos, sob as mais atrozes perseguições, estas testemunhas de Jesus conservaram incontaminado a sua fé. Lembra que a palavra de Deus é clara, que rochas, fendas, quantas vezes eles enterraram aqueles que estavam do lado deles também, juntos nessa fuga. Quantos solitariamente tiveram que enterrar o ente querido, o parceiro, o filho, a esposa, a mãe, e naquela solidão da humanidade, ou seja, na solidão das pessoas, mas no conforto de Jesus, no conforto dos seus anjos. E a palavra de Deus diz que essa perseguição não fez com que eles desfalecessem. Outra coisa que eu queria aqui pontuar para nós, irmãos, ainda não passamos por provações como essas, porque nós temos uma liberdade religiosa por enquanto, mas ainda não passamos perseguições. Por exemplo, quando você dá um folheto, a pessoa não quer e acaba falando o que não deve, ali é uma perseguição. São perseguições quando alguém não gosta da nossa pessoa e fala contra a nossa pessoa para outras pessoas. Isso são perseguições. Agora, perseguições, como na época da Inquisição, perseguições cristãs, na queimada que Nero proporcionou a Roma, onde nós temos que fugir como animais, ser mortos, sendo devorados por animais, né, sendo pisoteados, sendo as pessoas vibrando, as pessoas sorrindo, as pessoas batendo palma enquanto outros animais nos devoram. Tudo isso nós ainda não passamos e nós temos que se preparar. E quando diz que, mesmo nessa situação, eles morriam, mas fugiam, mas jamais desfaleceram na fé. É muito triste quando a gente entra na igreja cansado de tudo que nós fizemos de errado durante a semana contra a nossa saúde, de tudo que nós absorvemos de ruim na nossa mente e não fomos a Cristo para dizer para ele: Senhor, esse fardo que está vindo para mim, eu coloco em tuas mãos. Porque ele diz assim: olha, coloca na minha, manda para mim que eu resolvo. E a gente não faz isso e a gente vai acumulando. Aí a gente entra nos cultos dentro da igreja com a cara fechada, triste, com sono e desfalecendo. Olha só a situação. E é importante dizer que quando a gente entra à igreja, a gente tem que entrar feliz e reverente, porque estamos na presença de Jesus, porque é ali que nós vamos ter resposta, conforto e preparação para aquilo que há de vir. Então, quando nós entramos na igreja, por causa de uma situaçãozinha que houve dentro de casa, ou com o meu vizinho, ou com o próprio irmão da igreja, a gente entra desfalecido, é aí que o inimigo pisa na gente, e aí nós somos próximos a dizer: irmão, está muito duro estar aqui.
sabe? Irmão, olha, se essa igreja não fosse a igreja de Deus, eu já tinha ido embora, porque não tem amor aqui dentro. Irmão, porque ninguém liga para ninguém. Irmãos, porque eu tenho a convicção da minha fé, porque se eu não tivesse convicção da minha fé, eu já tinha abandonado essa igreja. Queridos, a mente dela tem que ser aberta com o poder do Espírito Santo de Deus. Isso não é perseguição. Isso aí são tribulações que nós acarretamos, porque nós vamos acumulando lixo na nossa mente e na nossa vida espiritual. Porque o mal, ele joga lixo diariamente e o tempo todo. E como é que eu vou limpar essa lixeira? Falando com Cristo. Eu tenho que entrar dentro da igreja e olhar aquilo que está precisando de ajuda, irmão que está precisando de ajuda, e ser, eis-me aqui, envia a mim. É ajudar. Diz que aqui para nós que mesmo, olha só que diz assim, sobre a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram incontaminados a sua fé, posto que privado de todo conforto, excluído da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro, mas, amigo, não proferiam queixa alguma. Nós saímos da igreja no culto dia de sábado, o que a gente faz? A gente almoça e depois vai passar a tarde todinha dormindo. Tem sentido alguma reclamação nossa para o que está acontecendo dentro da igreja? Será que eu estou espiritualmente convivendo com Cristo ou o diabo está mostrando para mim as mazelas que tem dentro da igreja? Porque existem coisas erradas dentro da igreja. E eu, como o sentimento espiritual, eu com uma convivência com Cristo, o que é que eu preciso fazer? A minha parte para que a igreja ela seja o quê? Ela seja feito, contribuir para que Cristo ele vai moldando. Quando você vê pessoas saindo e pessoas entrando, é porque aquelas pessoas que saíram, dois sentidos, não compreenderam o evangelho ou não é o lugar delas. E aquelas que vêm entrando é porque elas já saíram de lá, elas não querem saber de lá, elas querem saber da presença de Cristo. E nós precisamos compreender isso. Diz a continuação, diz que com palavra de fé, olha só, palavra de fé, paciência e esperança, animavam-se um aos outros a suportar privação e angústia. Às vezes a falta de um dinheiro na carteira nos dá angústia. Nos dá uma angústia tremenda. Mas sabe por quê? Porque é algo que eu preciso também pontuar, é que mesmo faltando alguma coisa dentro da carteira, mas se abrir a geladeira tem o que comer. Mas se procurar o quarto, tem uma cama forradinha para dormir. Mas se cair uma chuva ou o sol tiver abrasador, tem um teto para que eu possa me cobrir. E ele diz aqui que com palavra de fé, paciência, esperança, animavam-se um aos outros a suportar privação e angústia. A perda de toda a bênção terrestre não poderia forçar e renunciar à sua crença em Cristo. Para pensar. Quantos desistiram da fé? Por causa do quê? Por causa das bênçãos terrestres. Agora, é interessante, quando a gente fala aqui, quantos desistiram da fé, é interessante também que existe dois, Nilson, existe dois povos que desistiram da fé. Um está lá, saiu e foi embora. E o outro está dentro da igreja, mas está dentro da igreja no comodismo. Não se coloca em posição para fazer nada, olha com olhar crítico para todo mundo, não faz nada dentro da igreja, murmura até contra a sombra dele, e aí acha que por sentar no banco, escutar o pastor, o irmão, participar de uma oração, está salvo. Olha como é tremendo a armadilha satânica para com nossas vidas, irmãos. 3 semanas atrás falou sobre o comodismo. Gente acomodada dentro da igreja, queridos, acorda. Acorda, porque Deus não é acomodado. Jesus, ele não tinha tempo, ou não dava tempo, nem para ver seu próprio bem-estar.
Na verdade, eu digo até que ele olhava o bem-estar dele. Sabe quando era o bem-estar de Cristo? Na madrugada e todas as vezes que ele procurava a presença de Deus para a oração. Porque aí é o bem-estar estar com Cristo, é o bem-estar estar com Deus. Porque a oração, o que é que ela faz? Ela te dá respostas daquilo que você precisa entender para a tua vida, e a oração, ela te dá conforto daquilo que você está passando, e a oração te dá esperança, e a oração te dá fortalecimento na fé, fortalecimento espiritual. Sabe por quê? Porque a oração é a resposta da palavra que Deus está dando para a nossa vida. Diz que provações e perseguições não eram senão passos que o levaram para mais perto de seu descanso e recompensa. Se a gente quer escutar somente bênçãos, estamos na igreja errada. Porque bênção existe, mas também existe advertência, existe direcionamento, existe despertar para Jesus. Como aconteceu aos servos de Deus de outrora, muitos foram torturados. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Um voluntário, quem tiver com a Bíblia na mão, aí no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 35, o que é que relata para nós? Diz assim, olha, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Hebreus 11. Desculpa, irmão, eu troquei, peraí ainda. Diz assim, olha, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Eu estava lendo 10. Amém? Então, olha só, vocês mulheres, né? E aqui tem 60 pessoas, eu creio que aqui deve ter só uns 5 homens. 55 a 50 devem ser mulheres. Diz assim, as mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida. E outros foram torturados, não aceitando seu livramento, para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. Amém, queridos irmãos? Isso é maravilhoso. Diz que estes se recordavam da palavra do Mestre, que quando perseguidos por amor de Cristo, ficassem muitos alegres, pois que a grande seria seu galardão no céu, porque assim tinham sido perseguidos os profetas antes deles, regozijavam de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade, e cânticos de triunfo acenderam, dentre as chamas crepitantes. Pela fé, olhando para cima, viam Cristo, e os anjos apoiados sobre as ameias do céu, contemplando-os com os mais profundos interesses, com aprovação, considerando a sua firmeza, uma voz divina do trono de Deus. Queridos, eu entendi nesse estudo, nessa leitura, porque eu ainda não entendi, irmão. Quando a Alexandra me deu aqui o assunto, aí eu li a primeira vez, eu estudei a segunda vez, aí a terceira vez, cada vez que eu lia, cada vez que eu buscava entender, irmãos, era mais angustiante para mim. Angustiante por duas coisas. Primeiro, pela falta de conhecimento mais detalhado do que aconteceu em Roma, mais detalhado com o que aconteceu na perseguição, na aquisição. Eu queria entender qual era o sentimento daquelas pessoas que eram colocadas vivas e queimadas vivas, que eles cantavam e davam glória a Deus e perdoavam os seus assassinos. Eu ficava me perguntando, será que estão vendo alguma coisa? Porque estão aqui com semblante sereno, e eles estão sendo queimados vivos, cozidos vivos, sereno. Aí eu ficava pensando assim, eles não estão mais no corpo deles. E aqui me explicou claramente, diz que eles, pela fé, eles olhavam para cima e viam Cristo, ou seja, Cristo falando com eles. Diz, olha, é só um momento de, como ele falou lá no Monte das Oliveiras, por discípulo, olha, vai acontecer isso aqui, perseguição, vão matar vocês, vão jogar vocês aos calabouços, jogar vocês aos estádios para serem mortos pelos animais, vai acontecer tudo isso, mas vou voltar com poder e glória para buscar vocês. Então, eu creio que Deus fala isso. Eles olham para eles e pela fé, Deus falando, Jesus
mostrando essa volta. Por bondade, vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O que relata para nós, meus queridos irmãos? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Amém, glória a Deus. Pergunto uma coisa. Eu trago a gente uma reflexão. Será que as dificuldades que nós temos, ou possamos estar tendo, ou podemos estar passando dentro da igreja, condiz? Será que a minha mente tem que estar focada na dificuldade da igreja ou na resolução dos problemas das dificuldades? Será que a minha mente ela está parando num problema do meu filho que está afastado da igreja? Ou será que a minha mente está parando na comunhão com Deus para que o meu filho entenda que o mundo não é o lugar dele e que volte mais rápido possível? Será que a minha mente ela está parando, sabe? Porque alguém falou algo contra a minha pessoa? Ou a minha mente está parando porque nós estamos vivendo isso? Está escrito, cada dia abrasador, o sol, parece que mudou aqui as coisas no Pará. O sol de meio-dia está dando 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, que era um sol ameno, agora está dando, no meu entendimento, inverteu a situação. Aí eu reclamo do calor, reclamo porque está muito quente, reclamo disso, daquilo, e eu passo o dia todo reclamando, e aí nesse olhar no problema, eu acabo esquecendo de ter um olhar além do véu, o olhar que Cristo teve além do tempo, o olhar espiritual. Ou seja, será que eu estou buscando a Deus, agradecendo a Ele, dizendo assim, Senhor, me direciona. Não larga a minha mão, não me deixe sozinho no caminho, mas me direciona, me mostra o teu planejamento para com a minha vida e diga para mim, ponto a ponto, o que eu tenho que fazer. Mas não saia da minha presença, não deixa eu sair da tua presença. Será que qual é dos dois vertentes, qual é os dois sentimentos, ou os dois posicionamentos que eu estou buscando? Então, diz assim, ser fiel até a morte, que eu te dou o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, Satanás ele faz esforço para destruir pela violência a igreja de Cristo, irmão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando estes fiéis portadores da palavra, os estandartes, tombavam em seus postos. Muitas pessoas morreram. Nós temos essa liberdade hoje de falar publicamente de Jesus. É interessante o inverso do que aconteceu no passado. Perseguição, mortes, escárnios, e as pessoas, pela fé, pelo amor e pelo entendimento do mundo por vir, mundo de glória, eles falavam sem temor de Cristo. E eram cerrados, eram torturados, eram esfaqueados, eram queimados. Hoje nós podemos falar sem temor de Cristo e somos mudos. Para pensar nisso. Porque, dependendo do local, por exemplo, o Brasil é um local que a gente pode falar sem temor. Estamos mudos. Diz aqui que o evangelho continuava a se espalhar e o número de seus aderentes a aumentar. Penetrou regiões em que eram inacessíveis, mesmo as águias romanas. Disse um cristão contendendo com o governador pagão que estava a impulsionar a perseguição. Ele diz assim, olha, podei matar-nos, torturar-nos, condenar-nos,
Vossa injustiça é prova de que somos inocentes, tampouco vossa crueldade vos aproveitará. Não era senão um convite mais forte para que se levasse a outro o mesmo, senão pensamento. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue do cristão é semente. Quantos foram mortos? Nós aqui não sabemos. Mas a palavra de Deus diz que milhares de milhares de milhares foram mortos. Quantos cristãos tinha na época de Jesus? Quantos cristãos tem hoje? Nós somos uma das maiores religiões do mundo. Quantos tem hoje? Então, aquele sangue que foi derramado em terra, ele é precioso. Todo sangue derramado em terra, ele é precioso. É o significado do sangue de Cristo para a salvação. Então, ele não fica ali sem uma propriedade, ou seja, ele não fica ali do nada. Ele cria raízes, ele dá sementes, ele floresce. E nós somos hoje milhões e milhões de cristãos. Nós florescemos pelo amor de Jesus Cristo através da morte desses mártires. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas, e os que eram martirizados por sua fé tornaram-se a aquisição de Cristo, por ele tidos na conta de vencedores. Isso quer dizer o seguinte: tudo que eu e você fazemos por amor de Cristo, o que é ter amor de Cristo? É não somente buscar e não somente obedecer e não somente dar vazão dizendo que eu sou cristão, mas dar frutos, porque eles foram mortos e nós somos os frutos. Dar frutos. Então, é muito lindo quando diz assim: nós somos a aquisição de Cristo. Queridos irmãos, eu queria finalizar com duas palavras que diz aqui para nós. O grande adversário se esforçou, então, por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela graça. Cessou a perseguição e, em seu lugar, foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana, levando-se idólatras a receber pela fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professaram aceitar a Jesus como Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se na plataforma da crença de Cristo. Amém? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Satanás está dentro da igreja, buscando arregimentar aquele que está firme. Satanás não quer quem está com comodismo dentro da igreja, porque quem é acomodado dentro da igreja faz parte. É forte que eu vou dizer, irmãos, é forte que eu vou dizer, mas faz parte, sem se perceber, da família dele, porque Jesus não foi acomodado. Jesus levou esperança, Jesus levou fé, e Jesus levou uma mensagem de reconciliação com Deus. Se você está marcando o seu lugar no banco da igreja e não faz mais nada, acorda. Acorda, porque nós precisamos compreender que esses mártires, eles foram perseguidos, eles foram odiados, mas eles, pela fé, entenderam que existe um soberano, existe um paraíso, e existe um Deus. E aqui é muito claro, eu vou ler de novo, diz assim, olha: o grande adversário se esforçou, então, por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Ele parou de matar. Tão grandemente como ele parou a matança em larga escala. E diz aqui, continuando, diz assim: cessou a perseguição, e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal. Tem pessoas enfraquecendo, morrendo espiritualmente, porque só pensa em trabalho e em dinheiro. E honra mundanas. Até no púlpito tem pessoas se mostrando, tem pessoas cantando dentro da igreja para dizer assim: eu tenho o dom do canto, eu tenho o dom da palavra, para alguém bater na porta, na porta e dizer: tu és um grande pregador. Esqueça isso. E diz aqui para nós: levavam-se idólatras a receber pela
parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Quantos falam de Jesus, mas não obedecem os seus mandamentos? Ele diz a continuidade para nós. Professam aceitar Jesus como Filho de Deus e creem em sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de mudança de coração. Ou seja, tem um amigo que diz assim, o mundo está dentro da igreja, irmão Nilson. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que o cristão fizesse outras também, para que todos pudessem unir-se à plataforma da crença de Cristo. Falar em alimentação adequada, falar sobre vestuário, falar sobre algumas coisas importantes para o nosso crescimento espiritual, se tornou algo para algumas pessoas difícil. E aceitar mudança de coração também difícil, porque a mudança ela não tem que ser visual, a mudança ela tem que ser interna. E sem se perceber, quando a mudança começa internamente, espiritualmente, externamente vai mostrar através do teu semblante. O amor de Jesus Cristo, que a paz dele reine sobre a tua vida, sobre a minha vida. Que esse dia seja uma caminhada nossa espiritual. Ou seja, que esse dia a gente venha dizer, Senhor, fica aqui, não saia da minha vida. Não saia, Senhor, não me deixe sair da tua santa presença. Deus abençoe a família de vocês e dê o meu motivo de oração e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém.